Bom, eu esta não podia deixar passar em claro. Eu tenho sido muito crítico em relação ao facto dos órgãos de comunicação social terem deixado muito do seu papel fundamental para a democracia de lado e terem passado a ser uma nova rede social, ou seja, pegam nos factos durante o dia, ao invés de fazerem o contraditório ou de tentarem um posicionamento de isenção, o que fazem é pegam nos factos e lançam para painéis de comentadores que durante o dia o que fazem é emitir a sua opinião, tentando influenciar de forma direta e indireta os telespectadores e as pessoas que acompanham. Obviamente que ao estarmos a emitir a nossa opinião, eu próprio estou a fazer isso agora, ao estar a emitir a minha opinião, estou a fundamentar através daquilo que eu creio que é a minha verdade e, portanto, acabo por influenciar positivamente ou negativamente quem acaba por assistir o conteúdo. Maria Castelo Branco. Maria Castelo Branco é uma jovem comentadora da CNN, é também cronista do Expresso, tem um podcast. Nasceu para a política dentro da Juventude Popular, do CDS-PP, diz que depois se sentiu defraudada com a política e tempos mais tarde voltou à política quando, segundo o que li, encontrou o Bernardo Blanco numa noite de copos no Castro de Sodré e optou por mudar para a Iniciativa Liberal. Bom, e daqui para o seu conteúdo seguinte é um passo, porque entretanto percebe-se que sai de uma ala conservadora, que é o CDS, vai para uma Iniciativa Liberal, que é um liberalismo progressista, e por isso acaba por ir buscar o progressismo também da esquerda, e ela pegou depois ainda no progressismo e tem feito alguns trabalhos muito próximos das Irmãs Mortágua, ou seja, entrando numa lógica também de ativismo no feminismo, etc, etc, etc. Bem, tem um ódio visceral ao Chega, é uma das pessoas que diariamente tenta atacar os deputados do Chega, da Aventura, tanto como sendo todos uma cambada de energúmenos e de incompetentes. E vamos então partir para o conteúdo, que eu acho que é espetacular, porque esta gente tem responsabilidade os editores de política da CNN que colocam alguns comentadores na televisão a emitir a opinião e depois têm eles responsabilidade, felizmente que à frente dela estava Sérgio Sousa Pinto, e Sérgio Sousa Pinto, não obstante o facto de ser de um partido com o qual eu não concordo, tem algumas políticas que eu considero interessantes, conheço o Sérgio já há algum tempo, somos colegas de parlamento e é uma pessoa com quem simpatizo e tenho respeito, mesmo sabendo que não gosta de nós, mas tem um posicionamento muito frontal, muito direto, não é traidor na política e sabe como defende a sua posição. Um tipo extremamente inteligente e mesmo que eu não concorde com tudo o que ele diz, reconheço-lhe competência, mesmo quando ele nos faz ataques ao Chega, que eu considero que alguns deles são desonestos, e que não são cordiais. Mas vamos então ver a jovem. Ele abrir, de facto, o Primeiro-Ministro tem aqui um critério completamente diferente em relação a si próprio, que teve para os seus mesmos. Os tutti-frutis não eram arguidos, eram acusados. Há uma grande diferença entre ser arguido e ser acusado. Arguido é pior. Arguido é pior que ser acusado. Ora, isto é mais uma notícia que... Vamos já parar aqui. O vídeo tem para 40 segundos, mas o que é importante é este facto, que é ela dizer arguido é ser pior do que acusado. Vamos separar a questão política. Na questão política, suspeitas com forte fundamentação em cima de um político ou têm de imediato uma justificação cabal para que todos nos sintamos confortáveis com a justificação dada pelo político, ou então temos um problema de ética e de moralidade para poder continuar a desenvolver o cargo. E, portanto, aquilo que se passa com Luís Montenegro é o facto de Luís Montenegro nunca conseguiu justificar as suspeitas que recaem sobre ele e, portanto, ética e moralmente, com todos os dados que vinham ao público, era impensável que se mantivesse como primeiro-ministro. Separemos, no entanto, os poderes. A política da justiça. Eu sou daqueles que acho que não devemos nem politizar a justiça, nem devemos judicializar a política. E, portanto, no entanto, existem pontos onde se cruzam, e os últimos dois governos foi claramente também uma questão de judicialização da política, e o inverso também foi verdade, nomeadamente com a alegada influência do Presidente da República no último parágrafo da Procuradora-Geral da República para a admissão de António Costa, que leva à admissão de António Costa, assim como agora temos toda esta suspeita acerca de Montenegro, que obviamente acaba por ser uma judicialização da política, mas por culpa de Luís Montenegro, que não conseguiu fazer a separação do trigo do joio, não soube justificar. Ora,
Isto que esta rapariga acaba de dizer é completamente surreal, e no ordenamento jurídico português isto é uma aberração que ela acaba de dizer. Para todos aqueles que estudaram direito e têm conhecimento de direito, isto é uma aberração, e eu vou provocá-la um bocadinho, porque ela tem a mania de provocar, e eu vou provocá-la e dizer que de facto ela, como tem a mania de considerar que todos são energúmenos no Chega, eu eventualmente posso não ter bagagem para poder falar com ela, com Maria Castelo Branco, porque ela é extremamente inteligente, dotada e capacitada, sabe tudo e mais alguma coisa, tem na sua profissão comentadora televisiva, mas também ao mesmo tempo tudóloga, ou seja, percebe tudo e mais um par de botas, e portanto eu achei que para lidar com a burrice natural, o melhor era a inteligência artificial e testar. Eu lhe mandei aqui umas mensagens no chat GPT a dizer que iria fazer umas perguntas e testar se de facto a inteligência artificial se posiciona para substituir a burrice natural de alguns comentadores e de eventualmente a CNN daqui a uns tempos, para não dizer asneiras em horário nobre, passar a substituir a burrice natural pela inteligência artificial, porque eventualmente clarificava melhor as posições e era capaz de ser mais gratificante para a população ouvir de facto quem fala a verdade. Vamos testar. Boa tarde. Boa tarde. Como posso ajudar? Gostava de saber, de acordo com o ordenamento jurídico português e o Código Penal, o que é mais grave? Ou melhor, qual a diferença entre arguido e acusado? Em termos do ordenamento jurídico português, a diferença entre arguido e acusado está na fase do processo penal. Um arguido é alguém que está sob investigação, ou seja, é uma pessoa sobre quem existem indícios de que possa ter cometido um crime. No entanto, até que se prove o contrário, presume-se a sua inocência. Já um acusado é alguém contra quem já foi deduzida uma acusação formal, ou seja, é uma pessoa que foi formalmente acusada de ter cometido um crime e que irá responder por essa acusação em tribunal. Portanto, ser arguido é uma fase preliminar de investigação, enquanto ser acusado ocorre quando há uma acusação formal. O que é portanto mais grave, ser arguido ou ser acusado? Não se pode dizer que uma condição seja mais grave do que a outra, pois representam fases diferentes do processo legal. Um arguido está numa fase de investigação onde se está a reunir provas para determinar se há fundamento para uma acusação. Durante esta fase, a pessoa ainda não foi formalmente acusada de nada. Um acusado, por outro lado, já enfrenta acusações formais num tribunal, o que significa que o caso será julgado e a pessoa terá de responder a essas acusações. Cada situação tem as suas implicações e o mais importante é garantir que os direitos de todos são respeitados durante o processo. Então, mas se o acusado já tem acusações, o arguido podem ser só alegações, correto? Exatamente. Um arguido está numa fase de investigação onde ainda não há acusações formais, apenas indícios ou suspeitas de que possa ter cometido um crime. É uma fase onde se reúnem provas para decidir se há ou não fundamento para avançar com uma acusação. Por outro lado, um acusado é alguém que já enfrenta acusações formais num tribunal, o que significa que há provas ou fundamentos suficientes para levar o caso a julgamento. Portanto, a condição de arguido envolve uma fase de suspeita e investigação, enquanto ser acusado implica uma acusação formal com base em provas. Por curiosidade, conheces o caso Tutti Frutti em Portugal? Sim, o caso Tutti Frutti foi um caso notório em Portugal, relacionado com um esquema de fraude fiscal envolvendo a venda de produtos eróticos. Este caso ganhou muita atenção mediática devido à sua complexidade e ao envolvimento de várias pessoas em atividades ilícitas. No entanto, é importante lembrar que todos têm direito a um processo justo e a presunção de inocência até que se prove o contrário. Vamos terminar por aqui, porque a burrice da inteligência artificial também veio ao de cima e considerou que o caso Tutti Frutti tinha a ver com não sei o que é sexual. Não tem nada a ver com isso. Pronto, mas de acordo com como Sérgio Sousa Pinto disse, isto é o perigo de brincar com as novas tecnologias. Em relação ao processo penal, claramente a inteligência artificial sobrepôs à burrice natural. Em relação ao caso Tutti Frutti, a inteligência artificial deve estar a falar sobre outra questão qualquer, que não era aquela que envolvia os políticos com os jogos de ofensas na Câmara Municipal de Lisboa, e onde aí sim o Ministério Público deduziu a acusação e, portanto, não são arguidos, mas sim acusados. E, portanto,
convinha que quando estas questões são debatidas na televisão, com a importância e com o relevo que têm, não sejam feitas da forma displicente que foram, nem da forma que, no mínimo, estudasse um bocadinho, no mínimo, enquadrasse um bocadinho aquilo que está a dizer. Porque se é verdade que todos nós dizemos a nossa opinião, e a nossa opinião deve ser respeitada, deve ser ouvida, deve ter, no mínimo, alguma fundamentação quando é apresentada no oráculo, ou seja, no rodapé, a dizer comentadora CNN, porque caso contrário, coloca em causa é a própria competência da CNN, porque aquilo que estão a tentar passar acaba por influenciar as pessoas e condiciona a opinião das pessoas. Esta é uma das pessoas que diariamente destila ódio para cima do Chega. Neste caso concreto nem foi connosco, e por isso eu quis mostrar que havia aqui alguma isenção a analisar o caso e que não ia pegar num caso que ela tivesse falado do Chega, mas que estas novas comentadoras, principalmente da SIC e da CNN, têm tido uma necessidade extrema de tentar colar a sua imagem e a forma de retórica àquilo que Sebastião Bugalho fazia aos tempos atrás. Eu não concordava com Sebastião Bugalho em todas as suas opiniões, é, no entanto, um homem de direita, mas elas perceberam o caminho político que Sebastião Bugalho conseguiu fazer, a questão da notoriedade da televisão, o impacto que a televisão tem em todo o mediatismo e na capacidade de alavancar algumas pessoas para figuras de proa na política, e portanto estão a tentar o mesmo caminho. Não é só ela, há outra parceira dela num dos podcasts que ela faz que tem o mesmo posicionamento, mas estão tão erradas porque acham que meramente opinar sem se debruçarem sobre o tema e os conhecer que faz delas alguém competente, e só demonstrou aqui não só que é incompetente, como é altiva na forma como faz as suas afirmações e que não lhe fazia mal nenhum estudar um bocadinho mais. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.